A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo? Hoje eu vou gravar, embasar o meu vídeo com o do outro irmão. Eu tava me preparando para gravar estudo bíblico sobre a carta 2 Coríntios, mas eu verifiquei que não teve muita visualização na carta que eu gravei a 1 Coríntios. Ela tá lá. Quem quiser buscar, eu compartilhei com alguns dos meus contatos, mas só teve uma visualização, né? Tem vídeo que tem 20 visualizações, outro tem 10, outro tem 5, e aí vai, outro tem 7, outros tem 2 ou uma, né? Esse foi para minha tristeza, né? Porque tem muita riqueza de aprendizagem espiritual na carta aos Coríntios, né? Mas eu não sei, não teve muita visualização, não sei se foi por falta de tempo da pessoa ou se é por anseio, se é por medo do que está escrito lá, não sei. Porque muitos escolhem o que buscar na palavra, né? E a Bíblia tem que ser aplicada, toda ela na nossa vida, né? Não é que a gente vai obedecer toda a Bíblia, que a gente não consegue. Mas os princípios a gente vai obedecer todos, que lá é ensinado, né? Para a gente ser cristão verdadeiro, não ser como os fariseus religiosos hipócritas, que Jesus falava. E tem muitos fariseus nos dias de hoje, tá, irmãos? Que o Antigo Testamento é figura para os tempos de hoje, para nós, entendeu? Então é um círculo que se repete. Mas enfim, não teve muita visualização, aí eu ia passar a orientação do estudo bíblico de 2 Coríntios. Como eu vi que o primeiro não teve muita visualização, eu vou deixar o 2 Coríntios para depois e vou gravar outros vídeos. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo, tá? E o irmão que eu vou embasar o meu vídeo com ele. E vou dizer uma coisa aqui, muitas pessoas podem estranhar e falar assim: irmão, mas você está usando o vídeo de outros, pode ser cobrado direitos autorais da pessoa, né? Aí eu sei disso, irmãos. Mas aí é que tá. Quando eu uso o vídeo de algum irmão ou aquele que se diz irmão para criticar ele, aí eu tenho receio de ser processado, né? Porque eu posso criticar perante a palavra de Deus o ensino errado. O ensino, não a pessoa, entendeu? As doutrinas que ela passa, o ensino, certo? Mas não usando o vídeo dela para criticá-la. Eu vou criticá-la usando o meu vídeo diretamente. Agora, quando eu uso o vídeo dos outros, é porque eu concordo com o vídeo dos outros. Eu não vou usar o vídeo de ninguém numa coisa que eu não concordo, para passar para vocês. Então eu uso aquele que eu concordo. E se a pessoa achar ruim me cobrar direito aos autorais, vai ficar provado que ela não é um verdadeiro cristão. Porque já ouvi a própria pessoa falar: pode usar os meus vídeos para propagar a palavra, se não distorcer. Então a mesma coisa eu falo dos meus. Se alguém pegar o meu vídeo e usar sem distorcer o que eu falei, porque se distorcer e eu ver, aí eu vou vir no vídeo de novo e falar: aquele vídeo foi usado por outro para distorcer o que eu falo. Aquilo é mentira, não acredite, entendeu? Então, quando eu uso o vídeo de alguém, se a pessoa até não concordar, porque eu usei o vídeo dela, ela se comunica comigo e fala: pare de usar o meu vídeo. Agora, se ela me processar, vai mostrar que ela não é cristão. Porque a palavra diz que o cristão não vai a juízo contra outro cristão. Eles se conversam e se entendem entre si. E eu não estou usando o vídeo de outro irmão para desprestigiar ele. Pelo contrário, para alavancar mais ainda o canal dele, para aconselhar a pessoa a buscar os estudos dele que eu acho bom, desses irmãos que eu uso o vídeo, e porque eu concordo, certo? Então, se ele me processar, vai mostrar que ele não é verdadeiro cristão, coisa nenhuma. Então, por isso que eu fico tranquilo, tá? Então vamos lá. Vamos para o estudo, sem muitas delongas. Né? Esse aqui é o irmão Luiz, né? Que eu aprendo muito com ele, tem muito conhecimento, é um dos que eu mais aprendo, né? Ele e outro que eu não vou falar, porque ele pode não gostar que eu fale de outros, né? Então, né, para mim eu colho o que está de acordo com a palavra, não olho para a pessoa, eu escuto o que a pessoa fala e comparo com a Bíblia, para ver se tem algum fundamento bíblico. Então vamos lá, irmãos, vamos lá, eu vou pausando e vou explicando, tá? Então vamos lá. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O que você acha que significa o azeite das 10 virgens de Mateus 25? Você sabe que na parábola de Mateus 25, das 10 virgens, as 5 virgens prudentes, elas foram salvas por causa do azeite. Não foi nenhuma outra questão, foi o azeite que levou elas a se encontrarem com Cristo. Não é verdade? Mas eu já vi pessoas falando que... Agora o que ele vai falar que é importante, tá, irmãos?
Essa é a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas, ou 5 nércias. Que as 5 tinham azeite nas suas lamparinas. Que aquele tempo lá era usado da lamparina, não tinha luz elétrica, né? Eles iluminavam com lamparina. E carregavam ela com azeite. Então o azeite é símbolo da palavra de Deus e símbolo do Espírito Santo. E tem pessoas que ainda não compreenderam que o Espírito Santo é que dá entendimento da palavra. Então a palavra é o Espírito de Cristo. É Cristo falando com a gente, é Deus falando com a gente. E o Espírito Santo é o que dá entendimento da palavra. Entendeu? Então não se pode separar a palavra de Espírito. Os dois andam juntos. Certo? E é o mesmo. E assim como o filho é um com o pai, é a mesma coisa. Entendeu? Então pode dar compreensão para vocês, tá? Então vamos lá. Não pode ser o Espírito Santo. Alguns dizem que também não pode ser a palavra de Deus. Uns dizem é o Espírito, mas não é a palavra. Não pode ser o Espírito. Outros dizem o azeite é o Espírito e é a palavra. É o Espírito Santo, sim, mas não pode ser a palavra. É os dois. E qual é a mentalidade para isso? Porque senão as 5 virgens loucas, as 5 virgens prudentes estariam pecando e não compartilhar o Espírito Santo com as loucas. Ou vice-versa, as 5 virgens prudentes estariam pecando por não compartilhar a palavra de Deus para as loucas. Mas se não é o Espírito, não é a palavra, o que é então? Qual é a resolução da parábola? Qual é o sentido? Pela lógica, sem texto nenhum, a gente sabe que é a palavra de Deus e que é o Espírito Santo. E por que Jesus achou prudente em não compartilhar isso naquele tempo? É porque a pessoa não está entendendo por que surgiu a parábola. Não está olhando para Mateus 24, não está compreendendo o tempo. Por isso que ela fica perdida. A pessoa fica perdida. Então eu vou mostrar aqui para vocês, pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo e é a palavra. Não se separa o Espírito de Deus da palavra de Deus. Exatamente. O Espírito foi enviado para nos ensinar a palavra que está escrita pela mão de apóstolos, né, e profetas do Antigo Testamento, que escreveram inspirado pelo mesmo Espírito que foi enviado para nós, com o fim de nos ensinar a palavra. Então é uma questão de lógica. Mas eu separei aqui textos da palavra de Deus para explicar também de uma maneira melhor qual é a situação das 5 virgens loucas naquele tempo, que é o tempo de grande tribulação. Qual é a situação delas? Eu separei aqui alguns textos, tá? Vai ter um pouco de leitura aí no início do vídeo. Aí depois a gente conclui o vídeo. O vídeo é só para explicar isso. Efésios 1, do verso 12 ao 13. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem? Só um minuto aqui, irmãos. Para ficar mais fácil para vocês, tá? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Tá, porque ele tá sem. Vamos lá. Aí vai. Do verso 12 ao 13. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Então, para você ser selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, você precisa primeiro ouvir a palavra de Deus. Exato. Você escuta a palavra, crê no Senhor e é selado pelo Espírito. Palavra e Espírito. Agora, você escuta a palavra porque muitos pastores conhecem a palavra, mas eles não andam nela. Então eles não estão selados por elas. Porque não é só você ouvir a palavra, irmãos. É que ele quis encurtar o vídeo, né, para não ficar muito longo. Não é só vocês ouvir a palavra e ser selado. Porque para você ser selado pelo Espírito, o Espírito precisa penetrar na sua alma. Ou seja, a palavra tem que penetrar. Lembra acho que é Paulo que fala em Gálatas. Não é Gálatas, é a carta de Hebreus e Salmos que fala:
A palavra é mais penetrante como espada de 2 gumes e penetra até as profundezas das juntas e medulas e da alma. Então você tem que abrir o coração para aquela palavra entrar em você e ela transformar a sua vida e sua mentalidade. Aí sim você é selado. Caso você escute por um ouvido e saia por outro e não queira obedecer, você não foi selado, porque você não aceitou aquela palavra. Entendeu? Quando você aceita a palavra da verdade, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Você tem que aceitar, porque Deus deu o livre-arbítrio. Ele não pode ir contra o livre-arbítrio dele. E o que é um livre-arbítrio? E ele não deu total livre-arbítrio para o ser humano, ele deu até certo ponto. Ou seja, você escolhe se você quer aceitar a palavra ou não. Deus não força. O inimigo impõe as ideologias dele no mundo. Deus não, ele não quer robô, ele não é o ditador, você tem que crer em mim, não. Ele põe o caminho do bem e do mal, o mal porque a gente pecou, então o fruto do conhecimento do mal, certo? A gente só conhecia o bem antes de Adão e Eva pecar. Adão e Eva pecou, então conhecimento do mal. Aí, por isso que Deus fala lá em, não sei se é Deuteronômicos ou é, acho que é Deuteronômicos. Eu ponho 2 caminhos diante de vós, o bem ou o mal. Pois, meu filho, escolher o bem para teres vida. Ele convida você a escolher o bem. Mas é você que escolhe. Se você quiser ir pelo mal, Deus não te força. Só que você vai arcar com as consequências, entendeu? É isso. Para ser selado, a palavra precisa entrar. É o que Jesus chama de nascer de novo, tá? É nascer da água, da palavra, nascer do Espírito. Para o louvor da glória de Deus. Aquela glória que vai ser manifesta quando Ele vier. Efésios 5, do verso 25 ao 27. Também é um capítulo legal para ler. Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, acabei de falar, pela palavra. Para aleluia, tá só confirmação, né, irmãos? Com água, pela palavra de Deus, figurada na água, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí. Palavra. Aqui, verso 26. Aí, ou seja, lavagem da água pela palavra, ó, tá vendo? Quando eu falo que não tem nada a ver com água de batismo, o físico, irmãos, tudo que é físico, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Jesus falou que Moisés deu o pão, que os religiosos fariseus falou. Moisés deu o pão para a gente comer, o pão, qual que é? O maná, que é o pão da vida, né? Aí ele falou, eu sou o pão da vida. Aqueles que comeram o pão que Moisés deu, morreram. E quem me comer do pão que sou eu, terá a vida eterna. E Jesus se chama de pão, ele chama de comida que bebeu o seu sangue, que é a palavra. Tudo é a palavra, o pão é a palavra, o sangue é a palavra. Beber da água da fonte da vida, que é a palavra, ó, lavagem da água pela palavra, entendeu? E é tudo espiritual. O físico ele usa como figura. Não é que o físico tem poder. Quando você vê a oração do outro lado, do pastor Antônio Júnior, ele usa a mão com azeite, não é que o azeite tem poder, é que Deus opera simbolicamente. Tipo, você usa o azeite simbolicamente. No azeite não tem poder. O que tem poder é a manifestação daquilo que você creu por meio do Espírito Santo. Então, ele usa uma figura, uma coisa tangível, Deus usa, né? Uma coisa material para se revelar no espiritual. Então, aqui o material é só uma figura, ele não tem poder. O que tem poder é a ação de Deus sobre nós e sobre qualquer coisa que ele criou de material nessa terra, entendeu? Então, você não pode botar crença no material, naquilo que é tangível, crença no azeite, no óleo de azeite, crença no pão. Que você comer o pão, você vai ter vida. O pão físico, né? Que você vai beber o vinho, você vai ter vida. Não, aquilo ali não é vida. Aquilo ali é um simbolismo para mostrar uma coisa espiritual real, que é a palavra. Entendeu? Então, quando Jesus fala de pão, de vinho, ele está falando dele mesmo, da palavra. Ele não está falando de uma coisa física. Entendeu? Ele está só usando a figura do físico para expressar uma coisa espiritual. Entendeu? Então, quando fala de azeite, ele está falando da palavra. Ele não está falando do azeite em si. Entendeu? Não que você não possa, eu vou ungir minha casa com azeite.
Mas se você botar fé, que é o azeite que vai ungir sua casa, não vai acontecer nada. Você tem que botar fé que Deus vai agir através do material, não é um material que tem poder. Senão você vai adorar, vai fazer idolatria. Entendeu? A santificar-se. Quem santifica é o Espírito. Como? Pela palavra. Tem vários textos, vários mesmos. Jesus fala em João 17, Pai, santificai-vos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Santificar na palavra. No mesmo discurso de Jesus, em João 17, é conhecido como o discurso sacerdotal. No mesmo discurso ele fala, para que onde eu esteja, estejais eles também. Aí Jesus já está falando do arrebatamento. Para que onde ele esteja, nós estejamos junto com ele. Mas primeiro, santificai-vos na tua palavra. Aí você se encontra com ele. Para que onde ele esteja, nós estejamos também. E as virgens prudentes estavam sendo santificadas. E as imprudentes não. Efésios 3:17, as 5 virgens. De Deus, é a palavra, né? As 5 virgens, irmãos, é a que vão ser salvas. As 5 imprudentes é as que vão se perder. Quando ele fala de virgindade, ele não está falando de virgindade de que alguns pensam. Ele está falando de puros de coração. Entendeu? Que se entregaram a vida para Jesus. E que está esperando o noivo chegar para vir arrebatar a sua igreja. Então, o que Jesus falou? A minha vida vai ser como um ladrão, certo? De noite. Então ele vai vir sem aviso. A gente tem que estar esperando pelo Senhor a qualquer momento. Só que ele dá mais ou menos alguma coisa para saber que ele está próximo. O que? Os sinais que ele falou de Mateus 24. Quando acontecer esses sinais, estou à porta. Tipo, guerra, rumores de guerra, praga, peste, nação se levantando contra nação, reino contra reinos, pai matando filho, filho matando pais. Aí eu pergunto, tudo isso não já está acontecendo? Então esses são os sinais. E as virgens não estão prestando atenção no sinal, elas estão se divertindo, curtindo a vida, fazendo qualquer outra coisa. Mas não está nem aí, ó. Os terremotos estão aí, ninguém está nem aí. As catástrofes naturais estão aí, ó. As mentiraiadas, as manipulações, tá tudo aí, ó. Ninguém percebe. Só quem percebe são as virgens prudentes, que tá com o azeite. E o azeite é a palavra. Então você é conhecedor da palavra, você tá de olho nos sinais. Então você tá esperando um noivo a qualquer momento. Então esses vão ser arrebatados e salvos. Os outros não vão, porque não tá vigiando. Não tá na palavra. Não tá com o azeite. Essas são as 5 virgens imprudentes, nércias, loucas. Entendeu? Que não tá preparada na palavra. Os 4, verso 11, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Como espada de 2 gumes. Penetra mais fundo do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração. Tiago 1:18. Eu anotei os textos pensando que eu ia ler tudo, mas dá para eu recitar, né, alguma coisa. Tiago 1:18. Depois o verso 21 e 22. Fala que a palavra que foi implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. E o homem que escuta a palavra e não pratica, é semelhante ao homem, etc. e tal. Tá vendo? É a palavra. Semelhante ao homem prudente. 1 Pedro 1, do verso ouve a palavra, 22 a 25, entra no ouvido, sai no Pedro fala que nós fomos gerados não por semente corruptível, mas por semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Aí logo em seguida ele fala, nascer de novo, gerado. Porque toda carne é erva. Porque toda carne é semelhante à erva. Aí ele fala que isso vai perecer. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele tirou isso, eu acho que de um salmo. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não busquei a referência, mas é uma referência que ele está citando. Quantas vezes os anticristos tentaram destruir a Bíblia, não conseguiram, porque a palavra de Deus permanece para sempre. E mesmo hoje ainda estão tentando confiscar as Bíblias, estão querendo queimar. Mesmo que queime, por isso que é importante, irmão, a gente estudar a palavra. Tudo é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para curar almas, para curar físico, para curar doenças, para te dar a fonte da água da vida. Se a pessoa soubesse quanto é tesouro a palavra de Deus, e aqueles que sabem que é e não vão, é porque não quer saber mesmo, já aceitou a perdição eterna. Agora, aqueles que uma vez irão, cada um tem o seu processo e o seu tempo. Mas é o que eu falei para a minha menina hoje. Falei para ela, olha, falei da palavra para ela e eu falo toda vez que me dá oportunidade. Eu falei, olha, cada nova geração tem menos tempo de ir para o Senhor do que nós. Eu tive menos tempo com meus pais,
Aí agora minha filha tem menos tempo que eu. Quanto mais você adia, porque... gente, eu vou falar pra você. Toda vez que eu perco alguém da minha família, eu fico meditando como eu tenho que melhorar para ir pro reino dos céus, para saber o meu destino. Porque quando você melhora como pessoa, como homem, como pai, como marido, como ser humano, como filho de Deus, você já sabe o seu destino. Então, todo mundo devia meditar quando perdesse um ente querido, sabia? Eu faço isso toda vez, para me melhorar como pessoa. Ter cada dia uma versão nova do Fernando. Melhor, não é competir com o outro, competir comigo mesmo. Entendeu? Porque os últimos no reino de Deus serão os primeiros. E os primeiros que querem ser o primeiro em tudo serão os últimos. Ou seja, vai ficar para trás. Aquele que quer ser primeiro em tudo. Eu sou mais sábio, eu sou isso, eu faço isso, eu aconteço. E cadê Deus ali? Você faz e acontece por quê? Por você mesmo ou por capacidade de Deus? Que te dá a capacidade. Então ele se gloria a si mesmo, esse homem. Entendeu? A gente tem que dar glória a Deus. É Deus que nos capacita. É Deus que nos permite. É Deus que tudo vem dele. Então dá glória ao Senhor. Entendeu? Então, ao Senhor Jesus e ao Senhor Deus Pai. E aí, o que acontece, irmãos? Já me perdi aqui no raciocínio. Eu falo tanto que eu acabo me perdendo. Mas é para falar rápido para não ficar o vídeo longo. Então, irmãos, o que acontece? Como que eu posso falar? Tudo é a respeito da palavra. Quando o anticristo vir e tirar a palavra, se ele conseguir tirar, a palavra nunca vai ser tirada, porque ela permanece para sempre. Deus falou isso. E o que Deus fala não tem retorno, não volta atrás. Ele é Deus de uma palavra só. Ele não é homem para que imita. Então, o que acontece? Mesmo que queime as Bíblias, mas se você estudar, a palavra de Deus vai estar aqui na sua memória, na sua mente. Ninguém arranca daí, só se te matar. Mas a sua alma está salva, entendeu? Por isso tem que estudar a palavra. Por isso que a gente prega muito, estude a palavra. Confira o que os outros dizem na palavra. Compare, não aceite tudo que vocês escutem. Compare com a palavra. O que eu falo, compare com a palavra. O que os pastores falam, compare com a palavra. Entendeu? Tudo que vocês ouviram, que os governantes falam, que a mídia fala, não está de acordo com a palavra, é lixo, jogue fora. Entendeu? É isso. Porque senão vocês vão estar cheios. Ou não vai ter azeite nenhum, certo? Que é o Espírito Santo e a palavra. Ou vai ter o azeite estragado, ou pouco azeite, que a lamparina vai se apagar. Aí você vai apagar o Espírito Santo. Entendeu? Então você não vai estar preparado para a vinda do Senhor. Vocês não vão perceber. Aí, vocês que eu digo, quem não está preparado, tá, irmãos? Não estou falando de ninguém específico aí atrás, que eu não conheço vocês. Estou falando de uma maneira geral, tá? Quem está preparado e quem não está. Aí o Senhor vai vir, vai levar aqueles que é o seu, que eu acredito que não vai ser pré-arrebatamento, não vai ser antes da tribulação, vai ser durante a tribulação. Depois que a gente passar por tudo aqui na terra, a gente vai ser arrebatado e vai viver num novo céus e nova terra, que a palavra diz isso, que tudo vai ser renovado onde habita a justiça, que é o reino milenial de Cristo na terra. E nós vamos viver entre o céu e a terra com corpos glorificados. Depois eu explico isso, com o corpo igual ao do Senhor Jesus. E os que morreram vão ser ressuscitados, que é o que a palavra nos ensina, tá? Então é esse ter azeite, é a palavra, entendeu? Ou será do escritor, mas é uma referência. Então ele falou que a palavra implantada em nós, ela é incorruptível. E de onde ele tirou isso? Porque ele fala que toda a carne, toda a carne, né, todo o corpo é semelhante à erva. Qualquer árvore, qualquer erva que vem pela uma semente é corruptível, porque você planta, ela cresce, dá o fruto, mas morre. Ela faz o seu objetivo de dar o fruto para o homem, propósito, alimenta o homem, mas tanto ela como o homem, eles vão morrer. Tanto o homem que plantou, como depois que comeu do fruto da árvore, ele vai morrer, a árvore perecer, a erva também. Mas a palavra, a semente de Deus que foi implantada em nós, ela é incorruptível e ela permanece para todo sempre. Então aquele que tem essa semente não morre, vai viver eternamente. Mesmo que morra aqui na terra, Deus vai nos ressuscitar, porque a gente crê na semente da palavra da vida. Não sei se vocês perceberam. Entendeu? Mas são dois textos de arrebatamento. Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês sabem que a partir do verso 15, Paulo vai falar do arrebatamento. Só que Paulo sabe que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Ninguém. Então olha como é que ele começa. Santificação pela palavra. Do arrebatamento. No verso 15, 16, 17... ele fala assim: finalmente, irmãos,
nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós isso aí é a inteligência artificial, sem vergonha. E honra. Me perdoa, irmão. Aí no verso 7, Deus verdadeiro é com D maiúsculo. Pula 3 versos. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo, em Pedro, né? Que vem para nos santificar. Não sei se é primeiro ou segunda Pedro. E como com a santificação nós veremos a Deus, aí ele fala do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, após ele ter falado do arrebatamento, ocorre a mesma coisa. Ele vai falar de santificação pelo Espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele falou de santificação antes. Depois ele fala do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala do arrebatamento. E depois da santificação. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, um texto-chave: sem santificação ninguém verá a Deus. Entendeu, irmãos? Até aqui. Agora pensa. As 5 virgens prudentes. Irmãos, entendam. Sem santificação ninguém verá a Deus. E a gente é santificado pela palavra. Quando você vai para a palavra, você sabe, pelo menos eu sei, que eu estou conversando com Deus, eu estou conversando com Jesus. É o espírito de profecia, é o espírito de Cristo. Então, eu vejo Deus em espírito, é igual ele viu o Pai. Primeira carta do apóstolo João, não estou falando do evangelho de João, estou falando das cartas, tá? Diz isso. Como você pode, fala que crê em Deus a quem não vê, e odeia o seu irmão a quem vê. Logo você é mentiroso. Porque como você pode crer a Deus a quem não vê e odeia o irmão a quem vê? Entendeu? Então a gente não vê Deus intangível. A gente vê Deus na imagem refletida em Cristo. Quando ele veio há mais de 2000 anos. Mas hoje ele já não está aqui. Ele está à destra do Pai. Então a gente vê Deus em Cristo espiritualmente. Então quando você vê na palavra. Quando você vai para a palavra, você está vendo Cristo ali com você conversando em espírito. Por isso que ele fala: se bater em sua porta, em Apocalipse, bater em sua porta e abrir a porta do coração, eu entrarei e sairei com ele. O Senhor está ceando. A gente não ora para agradecer o alimento? Então, o Senhor está ali ceando. Entendeu? Então, é isso, é o espírito. Tudo é a palavra, tudo é espiritual. Não que o tangível, o material, não tenha importância, tá, irmãos? Deus criou o homem a partir da matéria, do pó da terra. Entendeu? Nem toda matéria é ruim. Tem o lado da matéria ruim, que o corpo nosso está contaminado pelo pecado, tá? Então, mas o espírito que está em nós. Aí alguns podem me perguntar: irmão, mas espera aí, a gente ainda não peca? Peca porque o Espírito de Deus está habitando em nós, para nos levar a palavra, para a gente estudar a palavra, para ela mudar em nós e nos santificar. Mas é um processo, irmão. A santificação é um processo que dura a vida inteira, é a conversão. A conversão é um processo, mas como você sabe que você é um convertido? Pelos seus frutos. Você se examina e você vê que você tem fruto de justiça, de verdade. Você já deixou a mentira, você já deixou a traição, você já deixou o engano. Tudo que o velho homem, que o velho Fernando fazia lá, ele não faz mais. Só que algum pecado você ainda tem. Deus não vai tirar de uma vez aqui na terra. Por isso que ele fala: eu vou completar a boa obra que comecei em vós, lá no dia do juízo, porque até lá você ainda vai escorregar, vai pecar, porque você habita ainda num corpo, o seu espírito e o espírito de Deus está habitando num corpo corruptível, entendeu? Contaminado. Então, só que por isso que fala que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, porque a carne ela é enfraquecida pelo espírito de Deus, ou seja, mas ela ainda vai pecar, vez ou outra. Só que aí, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, dar novos corpos, e aqueles que não morrerem na vida do Senhor vão ser corpos transformados, igual o corpo de Jesus, glorificado. Daí você não peca mais. Essa é a boa obra que Cristo vai completar em nós, entendeu? Até isso acontecer, vez ou outra a gente vai escorregar, entendeu? Isso não quer dizer que você
não está sendo santificado. Quanto mais você lê a palavra ou estuda, mais santificado você está. Você ainda não é totalmente santo aos seus olhos, porque você sabe que você ainda peca por causa da carne contaminada. Mas Deus já te vê como santo, porque você já entregou a vida para Jesus e o Espírito Santo já te selou pro dia da redenção. Entendeu? É isso. Tá bom? Então vamos lá. Estão indo se encontrar com o noivo e se encontraram com o noivo. Só que elas precisavam de luz para iluminar o caminho. Elas estavam indo à noite se encontrar com o noivo. Naquela época não tinha luz nos postes, e graças a Deus por isso, que não tinha essas... Eu acho isso daí uma doideira, uma loucura. Não tinha essas luzes que iluminam a cidade. Pode ser até bonito de olhar uma cidade iluminada à noite, mas isso é uma loucura. Isso vai ser varrido para sempre. Nunca mais vai existir isso. Essas cidades, esses prédios enormes iluminados, às vezes o helicóptero passa por cima e filma, você fala, nossa, que lindo. Sim, olhando pelos olhos naturais, os olhos humanos, por alguém que vive trabalhando bastante, com muita tribulação, e olha aqueles lugares iluminados, imagina quantas pessoas estão ali e tal, nos cassinos, estão jogando, estão nos hotéis, e fala, que bonito, mas olha, Jesus olha aqui e fala, é uma besta. É uma besta. Os reinos da terra é uma besta. Deixa eu explicar isso daí. Por quê? Porque Deus chama isso de besta. E é isso que as pessoas não entendem. Tudo que o homem criou nesse mundo aqui nos ajuda, não ajuda? Eu seria hipócrita falar que não, nos auxilia, nos facilita a vida, certo? Lá naquele tempo era lamparina, não tinha energia elétrica. E o povo vivia, não vivia? Antigamente nós não vivíamos sem celular. Hoje, se tirar o celular, a maioria da população morre do coração. Entendeu? Morre maneira de dizer, entendeu? Que acabou a vida para elas sem celular. Mas a gente que é mais velho, a gente viveu sem celular. E não morremos. Entendeu? Então, preste atenção. Tudo que o homem criou, como que eu posso dizer? Nos facilita a vida, irmãos. Mas eles criaram os donos do mundo. Dono do mundo porque Deus chama... Jesus chama o Satanás de príncipe desse mundo. Que Adão pecou e entregou a direção do mundo para Satanás. Deus está no controle? Tá, irmãos. Mas tudo a maldade é permitida pela vontade de Deus para testar a nossa fé, para ver que lado nós vamos escolher. Por isso que Deus deixa as coisas rolar até o final dos tempos, porque Ele vai ver quem quer ir para o caminho de Deus e quem quer ir para o caminho do mal, certo? Então, tudo que o homem criou aqui, embora ele fala, porque isso é chamado de falsa paz, embora ele fala que é para o nosso bem, nos auxilia sim, nos ajuda sim, mas o intuito desses senhores do mundo criar essas coisas foi para ele ter poder, controle sobre nós, para nos escravizar e para eles enriquecerem. Então, você enriquece, eu enriqueço, nós somos escravos, trabalhando noite e dia. Nós vamos ser libertos por Deus dessa escravidão. Até agora, a gente não tem como sair desse sistema, certo? Mas Deus vai nos libertar dele. Lembra da escravidão do Egito, que o povo do hebreu era escravizado por Faraó. Egito é o símbolo do mundo, Babilônia é um símbolo do mundo, entendeu? É um símbolo do mundo caído, um mundo corrupto, entendeu? Cheio de pecado, cheio de imundícia. Então, Deus vai destruir tudo isso para reconstruir tudo de novo do jeito dele. E quando ele criar um novo céus e nova terra, porque o homem criou essas coisas que nos facilitam, mas por meio da corrupção, para ganhar dinheiro. Depois eu explico isso, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Faço outro se for necessário, para dar mais entendimento para quem quer desarraigar das mentiras que o mundo conta, certo? Porque a única verdade está na palavra de Deus, tá? Então, o que acontece, meus irmãos? Deus vai destruir tudo isso e vai reconstruir em novo céu e nova terra, onde habita a justiça, do jeito dele. E aí não vai ter mais noite. A luz de Deus é tão forte que vai iluminar tudo, entendeu? O mar não vai existir. Apocalipse diz que o mar não vai existir. Mar é o símbolo de multidão, é o símbolo de pessoas, de multidão, de povos, entendeu? Só que os povos que se converteram a Cristo vão existir, mas não vai existir o mar mais, vai existir as cachoeiras, vai existir água corrente assim, mas a água vai existir, como que fala o nome dessas águas? Água parada, entendeu? Vai ter água parada, que vai ter água da fonte da vida, vai ter água cristalina, entendeu? Mas o mar não vai existir mais. Tá na Bíblia, procure lá, tá em Apocalipse. Não sei qual versículo, eu já falei que eu não gravo versículo, irmãos. Eu gravo o contexto, a história toda. Alguns versículos até eu gravo, eu tenho de cabeça, mas outros não tenho. Procura lá em Apocalipse, leia toda a história que você entende o contexto. Não adianta tirar do contexto. Então, irmãos, isso vai ser varrido. E
E isso não existia naquele tempo. As 5 virgens estão sendo iluminadas para não cair no buraco, para não tropeçar, com a lamparina que tem azeite. Isso fez elas se encontrarem com o noivo. E o que diz? Elas estão vendo o noivo, estão vendo a Deus. O Pai se manifesta no Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. Exatamente. Porque Deus é invisível, mas Ele se faz visivelmente no Filho. Então, vendo a Deus. E o que fizeram elas verem a Deus? A palavra, o azeite. O azeite. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificai-vos na tua palavra. Então, o azeite é o Espírito. É a palavra. É o Evangelho. É tudo isso. E é muito mais do que entender que Jesus é o Filho de Deus, se crer. Só isso não é. Mais. Você não vai ser salvo só por isso. É muito mais do que isso. Porque elas estavam no Porque Tiago diz, você crê que existe um só Deus? Carta aos Tiago, né? De Tiago. Fazes bem, até os demônios creem. Então, por isso que eu falo para as pessoas e elas me julgam. Aí fala que eu estou julgando ela, a fé delas. Eu não estou julgando a fé de ninguém. Eu estou mostrando a fé bíblica. Se a pessoa quiser aceitar, eu não posso forçar. Ela aceite. Se não quiser, eu não posso obrigar. Entendeu? A gente tem que respeitar a opção dela, é livre-arbítrio. Só que a Bíblia diz, através da carta de Tiago, crês tu que há um só Deus? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Entendeu? Mas ele não obedece. Então ele não vai ser salvo porque ele crê que existe um único Deus. Entendeu? E os demônios já estão condenados. O ser humano ainda tem salvação. O demônio não tem. Nem o diabo, que é o seu líder. Então, o que acontece? Não basta você crer que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele é o abençoador. Não, você tem que obedecer, tá com azeite da palavra. Entendeu? Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas tudo que você puder ouvir da palavra e colocar em prática, é isso que te santifica. É o azeite, é a palavra, é o Espírito Santo. Entendeu? Então você vai ser salvo não só por conhecer a Deus pela letra, mas pelo Espírito. Porque o Espírito te dá entendimento da letra. Entendeu? Porque a letra sozinha, ela mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu? Não quer dizer que você não tem que ler a Bíblia. Pelo contrário, é aí que você tem que ler. Ele fala que a letra mata, a letra do Antigo Testamento, da lei. E não é também que você não tem que ler o Antigo Testamento. Tem que ler. Você só entende o Novo pelo Antigo. E entende o Antigo pelo Novo. A Bíblia toda é inspirada. Então você tem que ler ela toda. Só que no seu tempo, lógico, você não vai ler de uma vez, né, irmãos? Nem dá, né? Você, cada dia você lê um pouquinho, lê uns evangelhos, umas cartas, vai lendo uns poucos. Aí, o que acontece? Quem tem o azeite, que é a palavra, conhecimento da palavra e aplica em sua vida, esse está sendo santificado, entendeu? A parábola das 10 virgens surgiu por causa de Mateus 24. É contexto. Sempre uma parábola vem para, eu já falei isso, né, para acrescentar detalhes, mais revelações e para explicar através de muitas palavras, através de poucas palavras, as muitas palavras que Jesus iria falar e não precisava. E tem muito mais coisas que eu vou resumir aqui, ponto final aqui. Uma parábola vem para esse objetivo, para um desses objetivos, né, esse. Então a parábola de Mateus 25, das 10 virgens, ela não está solta, ela está ainda grudada em mais 2 parábolas que vai vir para frente, e antes tem mais uma parábola ainda da figueira. Quando Jesus falava de Mateus 24, ele fala, olhe, observem, preste atenção nessa parábola. A figueira e todas as outras árvores. Figueira representa e depois Israel. Vem a parábola das 10 virgens. Você pode ver que Mateus 24 é um sermão profético. Começa, Jesus fala ali, falando do tempo do templo, em que ele estava na terra, e termina com a vinda do Filho do Homem. A parábola das 10 virgens é a mesma coisa, termina com a vinda do Filho do Homem. Entendeu? Eu separei aqui também o Salmo 119, para vocês entenderem que a parábola das 10 virgens, para ajudar a entender, né? Que a parábola das 10 virgens, ela vem para falar de um tempo de grande tribulação, em que todos os santos estarão aqui. Todos. Na parábola das 10 virgens fica bem claro. Todos vão estar na ilha, é o que eu falo. Jesus fala. Aí vem os pré-tribulacionistas falar que não, o cara vai ser arrebatado. Jesus vai vir buscar metade da noiva e deixar a outra. Metade? Não faz sentido isso não. Muitos pré-tribulacionistas dizem que é só para judeu aquele discurso. Jesus fala em Jerusalém, só para judeu, etc e tal. A igreja já foi. Aí eu vasculho em Mateus 24, não tem. Por que não tem?
Porque não tem nenhum lugar isso. Tá, aí eu pergunto, se a igreja já foi arrebatada e é só para judeus, aí esses caras estão enganados, porque a igreja não é só gentios. A igreja é gentil e judeus. Os apóstolos de Jesus, tudo bem que eles já foram, já morreram. Eles não eram igreja? A partir de Pedro, a partir de Paulo? Depois, quando Paulo pregou para os gentios, Paulo não fazia parte da igreja? Então a igreja não é só gentil, a igreja é gentil e judeus que crê. Lógico que tem os judeus que ainda não crê, alguns que estão esperando o Messias até hoje, não creem em Jesus como o Salvador, ele crê em outro Jesus, entendeu? Que não é nem outro Jesus que ele crê, é Messias, né? Porque outro dia eu tive um comentário no meu vídeo, falou, Jesus nunca foi o Salvador, esse nunca foi o nome do Salvador. Possivelmente ele é um brasileiro com origem judaica. Que eles não crê no Jesus que morreu na cruz, ele crê em um que está por vir ainda. Porque para os judeus, alguns judeus, não todos, tá, irmãos? Para alguns judeus, eles esperavam Jesus que vinha para guerrear contra os romanos. E Jesus veio para morrer da primeira vez. Da segunda, aí sim que ele vem para aplicar juízo. Entendeu? É isso que eles não entendem. Então, a igreja é judeu e gentios, e nós vamos estar na terra, passando por toda a tribulação, com a ajuda de Deus, dando força para a gente suportar. Depois nós vamos ser arrebatados. É assim que a Bíblia diz. Só que vem os distorcentes, né? Para deixar as virgens sem azeite. Aí eles dão esse engano para as virgens não estar preparadas para a vida do Senhor, e para o que vai vir no mundo, pela grande tribulação, pela perseguição, né? Aí as virgens ficam sem entendimento e não vai estar no reino. É isso, é os enganos, né? Aí Jesus fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Aí Jesus vai falar a parábola das 10 virgens. Aí ele fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Não existe o povo que vai ser arrebatado para vigiar, porque eles não sabem nem o dia nem a hora, e depois o povo foi arrebatado, ficou uma parte da igreja aqui na grande tribulação. Aí Jesus também fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Jesus fala a sua vinda como um ladrão para os pré-tribulacionistas, e depois eles vão embora. Aí fica o povo infiel aqui na terra para a segunda chance, e aí Jesus também fala da sua vinda como um ladrão, 2 vindas como um ladrão. É uma vida Isso só. não existe. Não existe. Isso é invenção de mentes infiéis à palavra de Deus. E você já deveria ter percebido isso. Quer dizer, eu sei que muitos perceberam, mas os pré-tribulacionistas já deveriam ter percebido isso, se eles são fiéis. Senão já teria sido arrebatada a igreja, já está acontecendo um monte de coisa aí. São fiéis, não tá, ainda está no início das dores de parto, mas não deixa eu tirar aqui, irmãos. Mas já tem coisa acontecendo, irmãos. Então, o vídeo foi esse, tá? Esclarecimento, tá? Do Espírito Santo. Tem a segunda parte, mas depois eu faço, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, ilumine a mente de vocês, dê esclarecimento sobre a palavra, tá? Que ilumine, Deus ilumine a todos vocês. E busque a palavra, estude a palavra. Ela é o azeite, ela é o Espírito, ela é a confirmação de que vocês estão no caminho certo e são de Deus. Quem não gosta da palavra, ou fala mal contra a palavra, então está adorando um outro Deus aí. Não sou eu que falo, é a própria palavra. Entendeu? Então vigie, né? Vigie como um noiva, esperando o noivo vir nos buscar, para nós irmos para a boda do Cordeiro e estar para sempre com o Senhor, tá bom? Compartilhe o vídeo, irmão. Por favor, peço para compartilhar. E busque vocês aí mesmo no canal, não precisa esperar eu enviar. Eu envio para ajudar alguns dos meus contatos que eu tenho, né? Mas aqueles que não tem meu contato, busque. E quem tem meu contato, busque. Não espera eu enviar. Vai lá e busque. E não busque só o que lhe convém. Cada dia, é lógico, você não vai ver tudo. Você vê um vídeo, no outro, depois 2 dias, depois vê outro, ou 3 dias, quando vocês tiverem a oportunidade. Mas vejam, e os vídeos é para esses que não tem tempo de ler a Bíblia. Pelo menos eu já monto o vídeo para dar entendimento para as pessoas. Só que é bom vocês comparar o que eu falo com a Bíblia, né? Entendeu? Mas é isso aí, tá? Compartilhe, deixa o like. Muito obrigado a quem acompanha meus vídeos. De coração, Deus abençoe a todos. Não só porque acompanha, Deus abençoe também quem não acompanha os vídeos, tá? Porque o centro do vídeo não sou eu, é Jesus. O centro é Deus. Então eu não tenho que olhar para mim, tem que olhar porque sai da minha boca e comparar com a palavra, se está de acordo. Todos os vídeos que eu uso dos irmãos, eu sempre comparo se está de acordo com a palavra. Eu nunca embaso o meu vídeo com o dele sem antes comparar se está de acordo com a palavra. E eu
Por que eu sigo muitos na internet? Não é que eu estou amontoando doutores para mim, não, que nem diz a palavra. Eu analiso se que cada um que eu escuto fala está de acordo com a palavra. Eu absorvo o que está de acordo. Se qualquer um, porque às vezes a mesma pessoa que fala uma coisa que está de acordo, fala uma coisa que não está. E aí se não tiver, eu jogo fora. Se tiver, eu pego para mim. Entendeu? Vocês têm que saber fazer, ter esse discernimento, tem que saber colher o que está de acordo e o que não está. Jogar fora o que não está e colher o que está. Entendeu? Então deixa o like, badalha o sininho de todos para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe, tá bom? Deus abençoe a todos, ótima semana para vocês.